Glória a Deus. Bispo, a igreja aqui não tem pressa, viu? Sua palavra é bem-vinda e faça aquilo que o Senhor dirigir. Amém. Amém. Obrigado, pastor Tércio, demais pastores, por confiar esse púlpito, hoje, a nossa pregação. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Amém. Essa cidade faz parte da minha história, muito parte da minha história. Aqui praticamente toda a minha família se converteu, a começar do meu irmão mais velho, depois ele levou a minha irmã, outro irmão, a família é grande, E depois, por último, eu me converti. Influenciamos irmãos, influenciamos meu pai, minha mãe, e vários sobrinhos também são convertidos. E trabalhei nessa região aqui em Ouro Fino. Depois fui para Angra dos Reis, trabalhar lá e fundar a igreja lá em Angra dos Reis. Vão fazer 26 anos que nós estamos em Angra dos Reis. Tem sido uma experiência extraordinária, nossa vida lá, muito desafiadora. E exatamente nesse momento eu peço à igreja que esteja orando por nossa cidade, nossa região. Nós estamos de luto lá na cidade, com a perda de várias pessoas num bairro chamado Monsuaba, que fica mais ou menos 20 quilômetros da nossa cidade. A cidade ela acompanha Rio Santos, E aconteceram vários deslizamentos, Inclusive agora toda parte da estrada está bloqueada para ir para o rio, para vir para cá, para voltar. A cidade está ilhada. Peço a você que hoje ainda você clame a Deus por nossa cidade, nossa região. A cidade de Paraty também foi bastante afetada, mas pela graça de Deus estamos aqui e eu creio que o Senhor tem uma mensagem para nós hoje, amém? Você está aberto para receber a palavra de Deus? Que esses próximos minutos você dê todo o teu coração, tua mente, tua atenção para Deus, para que Ele possa ter liberdade de falar com você. Eu estou muito bem acompanhado, além da Jerusa, a minha querida esposa Lígia Marquezine. Por favor, meu amor. Amém. Aleluia. Minhas duas mulheres especiais da minha vida, uma grande bênção. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e vamos ler o versículo 6. Hebreus 11, 6, no Novo Testamento. Pedir ajuda à nossa técnica, isto na revista atualizada, para você acompanhar aqui junto comigo. E diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que bom estar na Tua casa. Eu me sinto em casa porque a família de Deus é grande. A nossa família está espalhada por toda a terra. E aonde nós entrarmos, o Evangelho estiver sendo pregado, ali nós sentimos bem. Obrigado por esse momento de louvor tão agradável. Foi bom para nós. Esperamos que tenha chegado ao céu e honrado o Teu nome, Pai. E agora que a Tua palavra vai ser ministrada, que ela seja honrada com atenção, respeito, temor e obediência. Obrigado porque nós somos privilegiados. Sabemos que em alguns lugares desse planeta não tem Bíblia, não pode se pregar, não pode orar, não pode ir e vir para a igreja, não pode carregar a Bíblia, mas nós somos privilegiados aqui em nossa nação. Obrigado, que nunca percamos esta liberdade, Deus, que o nosso país, Pai, nunca perca a liberdade de ler a Tua palavra, de pregar, de abrir igrejas, de ir e vir com a Bíblia na mão, Pai. Nos protege em nome de Jesus. Pai, abençoa Angra dos Reis, abençoa Paraty, toda a nossa região da Costa Verde, consola as famílias enlutadas,
ajuda aqueles que ficaram sem casa, que perderam tudo, consola essas pessoas, que os teus filhos estejam ali também ajudando, porque a igreja nesta hora é a mão de Deus na terra, que ajuda as pessoas, que a tua igreja se mobilize para ajudar gente ali em Angra dos Reis, Paraty, toda aquela região, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, enche esse lugar, fala ao nosso coração, enche-nos de unção, enche-nos da revelação, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O tema dessa palavra é fé mais, amém? Fé mais. E você vai entender por que esse tema. Na minha introdução, eu quero falar coisas básicas sobre a fé que todo cristão já deveria saber. Então eu vou apenas relembrar você algumas coisas sobre a nossa fé. O nosso primeiro texto que foi lido já deixa de cara claro que não podemos agradar a Deus sem fé. Amém? Quando eu me converti, eu tinha muita vontade de agradar a Deus. Então eu ficava me perguntando, o que eu preciso fazer? Eu preciso pregar, eu preciso ir na igreja, não posso faltar culto. Eu queria fazer tudo para agradar a Deus. Depois eu aprendi que a primeira coisa para agradar a Deus é ter fé. Não adianta fazer tudo isso se não tiver fé, não tem como agradar a Deus. Amém? Isso deve ser básico para todos nós aqui. Se eu quero agradar a Deus, tenho que começar acreditando 100% nele. E o texto diz, quem se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe. Você crê que Deus existe? Amém? Ele existe. E Ele se torna galardoador dos que o buscam. Você só de buscar a Deus já é premiado. Só de buscar a Deus já é abençoado. Nós já estamos sendo abençoados aqui hoje, porque estamos buscando a Deus e Ele já está nos presenteando nesta noite. Outra coisa que eu quero falar aqui de básico nessa introdução sobre a fé é Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Revista atualizada. Vamos ver se abre aí para nós. Isto. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Esse texto está naquele contexto do pai que levou o filho para Jesus curar. Jesus não estava, os discípulos tentaram curar o filho que tinha sintoma de epilepsia. Ele babava pelo canto, ele tremia, ele dava convulsão, e então os discípulos não conseguiram curar. Jesus desce do monte, encontra aquele pai, e o pai corre para ele e fala: me ajuda, porque os teus discípulos não puderam, me ajuda, se tu podes alguma coisa, me ajuda. E Jesus disse: se tu podes, tudo é possível que crê. Amém? Outra coisa básica que nós temos que saber sobre a fé: você não vai receber nenhum milagre se você não tiver fé. A fé gera um milagre. A fé é tão poderosa que nós lemos os milagres no Novo Testamento. Nós vemos um milagre extraordinário de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela queria encontrar Jesus, mas no meio da multidão, tão pequenina, tão frágil, ela se esforçou ao máximo, mas ela não queria se revelar. Ela vai lá e estica o seu braço o máximo possível, toca nas vestes de Jesus, porque a Bíblia diz que na mente dela, diga assim, na mente dela, o que ela pensava na mente dela? Se eu tocar nele, serei curada. Uau! Então a fé tinha explodido no peito daquela mulher. Ela não sabia nada de teologia, não sabia nem se podia fazer aquilo ou não, não pediu permissão para ninguém, não leu nenhum versículo da Bíblia, mas ela disse no seu coração, na sua mente: se eu tocar nele, esse homem é poderoso, se eu tocar nele, eu ficarei curada. A coisa foi tão extraordinária que Jesus parou e disse assim: quem roubou meu poder? Ele não disse isso, né? Mas praticamente foi o que aconteceu, né? Ele parou a multidão e disse: quem me tocou? Mestre, está todo mundo te apertando. Não, alguém me tocou diferente. Isto é, tocou com fé. Precisa de um milagre nessa noite?
só vai receber se você tiver fé. A fé, ela gera, né? ela tira o milagre do céu, ela puxa as coisas para baixo. A fé é poderosa. Outra coisa que eu quero enfatizar sobre a fé, nessa nossa introdução, é o versículo mais conhecido do mundo, que é João 3,16. João 3,16. Você deveria saber esse versículo de cor, né? E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir, vamos ler diferente agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que tem fé. Amém? Tem fé no Filho de Deus. Esse não vai perecer, esse tem a vida eterna. Amém? A fé nos leva à eternidade. A fé nos enche de esperança da ressurreição dos mortos. A fé traz paz, porque o perdão de Deus é garantido. Quando cremos no Filho de Deus, tudo isso nos é trazido da eternidade, do céu para nós. A paz com Deus, a certeza da salvação, a certeza da ressurreição dos mortos. Então a fé é indispensável para sermos salvos. A fé, ela é a virtude das virtudes para nós enquanto aqui na terra. É a fé. Agora, a fé, ela é uma pequena palavra com grandes poderes. No entanto, a fé não é tudo. Ela nos leva à eternidade, mas enquanto você mora na terra, precisamos de outras virtudes. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Fé mais. Bispo, fé mais o quê? Primeiro, fé mais boa consciência. Fé mais boa consciência. 1 Timóteo 1,19, por gentileza. Paulo está falando com seu discípulo Timóteo e falando coisas importantes para o seu ministério, para ele pastorear o rebanho, ensinando ele como se comportar. E então Paulo diz ao seu discípulo: mantendo fé, amém? Mais boa consciência. Então aqui primeiro temos uma revelação, que a fé pode muito, mas enquanto estamos aqui, a fé precisa andar com outras virtudes. Virtudes espirituais, virtudes morais, virtudes do evangelho, virtudes que cada crente deve carregar consigo. Uma delas é a boa consciência. Mantendo fé e boa consciência. Porquanto, alguns tendo rejeitado a boa consciência, isso é, deixado de lado, né, vieram a naufragar na fé. Guarde esse versículo. Olha a força desse versículo, olha o impacto desse versículo, dizendo que uma pessoa pode ter fé e ainda assim naufragar. Naufragar, quer dizer, ter o seu barco naufragado. O Titanic afundou. Quem está entendendo? A fé precisa caminhar junto com a boa consciência. A boa consciência, a palavra consciência, nós gostamos de dizer que a consciência é a voz da nossa alma. Ela fala conosco. Ela fala se estou certo, ela fala se estou errado, ela grita muitas vezes. Quando estamos diante de uma decisão onde o pecado nos chama, a consciência alerta-nos: olha, cuidado. Quem está entendendo, diga amém. A consciência é algo importante. Só que algumas pessoas desrespeitam a sua consciência, desobedecem a sua consciência, e essa consciência vai ficando doentia, vai ficando maligna, vai ficando má. E então essa pessoa tem fé, mas não guardou a boa consciência, ela pode vir a naufragar na fé. No tempo do apóstolo Paulo, ele conviveu com várias filosofias gregas que ensinavam isso, que o corpo não tinha nada a ver com o espírito. Quem está entendendo?
Uma coisa é a minha vida espiritual, outra coisa é a minha vida natural. Não vamos misturar as coisas. Algumas filosofias gregas do tempo de Paulo ensinavam isso. Então, a pessoa podia ser espiritual, entre aspas, podia ir a um culto, podia fazer orações, podia fazer jejuns e tudo mais, mas no outro dia ela estava lá adulterando, ela estava prostituindo ou embriagando, mas no domingo, no sábado ou no dia da adoração, ela estava lá. Oh, glória a Deus! Quem está entendendo, diga amém. E Paulo está dizendo, cuidado, porque pessoas dizem, tenho muita fé em Deus, mas abandonam a boa consciência. Essas pessoas vão naufragar na fé. Hoje também a mesma coisa, essa filosofia não é do tempo de Paulo apenas, né? Tem muitas pessoas que vivem vida dupla, gostam da igreja, gostam de vir ao culto, gostam de participar de um louvor desse, gostam até da pregação, choram na pregação e voltam para suas vidas para ficarem cometendo os seus pecados. Mas se lhe perguntar, eu tenho muita fé em Deus. Mas Paulo diz, olha, cuidado, hein? Você está pronto para naufragar. Fala para o seu irmão assim, você não vai naufragar na fé. Amém? Você não pode naufragar na fé. Não pode. Não pode desassociar a vida espiritual do seu corpo, da sua vida material, do seu caráter, do seu comportamento. É tudo ligado. O Evangelho nos ensina isso, está tudo ligado. O Evangelho tem que mudar o meu comportamento. E no próximo versículo, veja, 1 Timóteo 1:20, Paulo cita 2 personagens que afundaram na fé. Ele já tinha até testemunho sobre isso. Dentre essas pessoas que afundaram na fé, se contam Emineu e Alexandre, por acaso nomes gregos. Pessoas que talvez vieram da filosofia grega e gostaram do Evangelho, e gostaram da pregação, e gostaram da ceia do Senhor, e gostaram de todo o ritual. Disseram, isso aqui é muito bom, mas a minha vida particular, a minha vida material não tem nada a ver com isso. Então eles naufragaram na fé, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Eles confundiram tudo. Você não pode confundir. Posso ouvir amém? Amém. O que você faz na segunda-feira tem tudo a ver com a sua fé em Deus. O que você faz na quarta-feira, de manhã, de tarde, de noite, ou no meio da madrugada, tem tudo a ver com esse culto aqui hoje. Tem tudo a ver quando você pega a Bíblia e lê. Tem tudo a ver. Nós não podemos desassociar. Posso ouvir amém? Amém. A Bíblia diz que Jesus levaram uma mulher para Jesus julgar. Aquela mulher adúltera, né? Olha, mestre, está aqui, jogaram a mulher lá no chão. E essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E a lei manda apedrejar. Fala, mestre, o que temos que fazer? Estavam testando Jesus. Jesus ficou calado. Ficou ali, deixou a turma meio irritada, em silêncio, diz que ele escrevia na areia, ninguém sabia o que ele escrevia, ninguém relatou o que ele escrevia, mas eles insistiram, mestre, nos responde, por favor, o que temos que fazer com essa mulher? A lei fala para a gente apedrejar, e já estavam com pedras nas mãos. Jesus levanta na tranquilidade, na sabedoria, no seu poder, diz, tudo bem, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que ficou um silêncio, e o relato de João é o seguinte, e então, a começar dos mais velhos, acusados pela própria consciência. A consciência falou, ei, você está maluco? Você é tão ruim quanto ela. Acusados pela própria consciência, a começar dos mais velhos, por quê? Porque os jovens são, não, eu não estou nem aí. Não, mas os mais velhos têm mais consciência, né? Então as pedras foram caindo por terra, saiu um, saiu outro, os mais jovens estavam animados, mas quando viu que estavam ficando sozinhos, diz que todos foram embora, acusados pela consciência. Olha, a consciência sua tem que funcionar. Quando a tua consciência gritar, quando ela acender todas as luzes, pare, não continue, peça ajuda a Deus, peça aos seus pastores, procure seus pastores, diga, pastor, eu estou sendo tentado, amém?
Tem um inimigo, tem uma armadilha na minha vida aqui. Socorro! Posso ouvir amém? A igreja existe para isso também, né? Nós juntos somos poderosos, somos fortes. Nós juntos somos muito fortes, um ajuda o outro, um levanta o outro, ensina o caminho, corrige. Quem anda sozinho está perto de ficar na boca do lobo, mas quem anda no rebanho junto aos seus pastores está protegido. Aleluia! Aquele que cala a voz da própria consciência é um candidato a naufragar na fé. Aquele que cala a voz da própria consciência é um candidato a naufragar na fé. Fé mais boa consciência. Segundo lugar, fé mais obediência. Fé mais obediência. O nosso texto, 2 Reis capítulo 5, versículo 10 a 14. Vamos ler. Fé mais obediência. 2 Reis 5, 10 a 14. Nós temos aqui a história de Naamã, o leproso que veio da sua terra, viajou quilômetros e quilômetros para buscar a cura em Jerusalém. Muitos têm vindo a esta igreja buscar sua cura. E não é só do corpo, não, é da alma, é do coração. Aqui tem cura para o povo de Poços de Caldas. Amém? Aqui tem saúde, aqui tem salvação, aqui tem milagre. Amém? Eles virão de longe buscar os profetas de Deus desta casa. E a Bíblia diz então que o Naamã veio, fez uma comitiva. Naquele tempo, para viajar precisava de exército, era uma coisa, né? Era uma procissão de gente, né? Então veio ele, homem, né, poderoso, de guerra, rico, né, uma caravana de gente, quilômetros de distância, chegou a Jerusalém, procurou o rei falou, mas eu não tenho nada para te dar. Os políticos não têm nada para nos dar, mas a igreja tem, né? Amém? A igreja tem para oferecer ao cansado, tem a oferecer água ao cansado, consolo àquele que está triste, cura para o doente, amém? Consolo para aquele que está no chão, a mão para levantar as pessoas. Os políticos dizem, o que eu vou fazer? Eu não tenho solução. Mas aí então Eliseu estava muito, né? Está muito abusado ele, né? Manda ele vir aqui em casa, né? Então lá veio ele com a comitiva, e a Bíblia diz que no caminho ele falou assim, eu vou lá chegar na casa do profeta, o profeta vai levantar o seu cajado, vai ser tipo um show da fé, vai ser o show da fé. Ele vai levantar a mão e vai pronunciar aquelas palavras maravilhosas, Shumanaias. E então vai impor as mãos sobre a lepra e a lepra vai embora. Veja, ele estava cheio de fé. Ele estava cheio. Você sabe que Naamã dá uma lição na gente, né? Você, para ter fé, você precisa imaginar o seu milagre acontecendo. Amém? Você é solteiro? Imagina você já entrando na igreja. Tchan, tchan, tcharam, tchan, tchan, tcharam. Amém? Você está sem carro? Já imagina qual carro você quer. Imagina que você está dirigindo seu carro. Amém? Quando nós fomos comprar o nosso primeiro carro, não tinha o dinheiro. Aí eu comprei um adesivo. Adesivo no nosso primeiro carro. E estava escrito no adesivo assim, Deus é fiel. Amém? O adesivo ficou guardado uns 3 anos. Até que eu botei o adesivo no meu carro, Deus é fiel. Amém? Então, amados, Naamã nos ensina a ter fé. Ele viajou quilômetros para buscar a sua solução, veio, encontrou a casa do profeta, imaginou a sua cura, ele estava cheio de fé. Mas ele chega lá, o que acontece? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Já estragou o projeto, né? O show. Mas cadê o profeta? Não, mandou um mensageiro, mandou um bilhetinho, né? Mandou um WhatsApp. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Próximo.
Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus. Olha que coisa mais linda, hein? Moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Estragou minha imagem, meu sonho. Próximo. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, ao respeito deles, né? Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Faria, né? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou a carne como uma criança, e ficou limpo. Que linda essa história, que coisa maravilhosa. Tem tanta lição aqui, né? Isso é uma outra pregação. Mas o que nós estamos aprendendo aqui hoje? Fé mais obediência. Ele estava à porta do seu milagre. Ele estava a 1 centímetro do seu milagre. O milagre estava logo ali. Mas ele diz: negativo, não vou fazer isso. Ele era um general. General não está acostumado a obedecer ninguém. Mas os poderosos dessa terra um dia se ajoelharão diante do nosso Deus. Vão obedecer a palavra dele. Está profetizado: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Eles não querem reconhecer que Jesus é o Rei. Eles odeiam os cristãos, eles odeiam a igreja, mas está profetizado que todos eles vão se ajoelhar e falar: Jesus Cristo é o Senhor. Naamã não estava acostumado a obedecer, ele estava acostumado a dar ordens. E vem um profeta, nem sei quem é, nunca vi mais gordo, nem quis falar comigo. Que falta de respeito com o general. Amém? Mas ali ficou definido uma coisa: o céu manda na terra. Amém? Naamã não sabia disso, mas ele aprendeu naquele dia: o céu manda na terra. E o contato com o céu são os homens e as mulheres de Deus. Por isso Jesus disse: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Veja, a igreja tem essa autoridade, tem esse poder. Tem esse poder. E Naamã ia descobrir isso. E ele teve que se humilhar, tirar sua túnica, mostrar a lepra para os seus subalternos, se humilhar diante deles e descer no rio, que ele disse que era um rio meio barrento, que não era tão limpo, né? Mas ali foi morrendo o orgulho de Naamã, ali foi morrendo a vaidade de Naamã. Ele mergulhou uma vez e logo ele olhou, nada. Vou mais uma vez, né? Mergulhou 2 vezes e o soldado lá de fora: Senhor, só lembrando, são 7, hein? Aí mergulhou 3 vezes, deu uma olhadinha, nada. Ai, que vergonha, não vai acontecer nada aqui. Mas aí ele resolveu obedecer. E mergulhou 2, e mergulhou 3, e mergulhou 4, e mergulhou 5, e mergulhou 7. Uau! E ele estava curado, e melhor ainda, a Bíblia diz que a carne dele virou como uma de criança. Ele ficou jovem, ficou jovial. Não só foi curado, ficou jovial, ficou forte. Se você ler o resto do texto, é maravilhoso. Sabe como ele se refere ao profeta? Meu Senhor. Meu Senhor, posso fazer isso? Meu Senhor, posso fazer aquilo? Meu Senhor, queria levar um pouco de terra, porque eu queria adorar a Deus, né, baseado na terra de Jerusalém. Olha só, mudou completamente. Diga assim: fé mais obediência. Muitos milagres
ainda não aconteceram na sua vida, porque está faltando obediência. Procure saber se você está obedecendo a Deus. Procure saber se você está ouvindo esse púlpito que vem aqui pregar para você e derramar a palavra para você. Será que você está gostando da palavra, mas você não está colocando por prática a palavra? Porque se você não está obedecendo esse púlpito, pode ser que os teus milagres estão sendo adiados e adiados e adiados. Ouça a palavra dos teus profetas. Amém? Terceiro lugar, fé mais ação. Fé mais ação. Tem um livro no Antigo Testamento que eu gosto muito, leio muito, estudo muito, que é Neemias. Neemias é um show, uma lição de liderança, de fé. Ali você não vê nenhum milagre, tipo assim, caindo um raio do céu, você não vê, né? Você não vê os inimigos caindo por terra pelo poder de Deus, você não vê gente sendo curada, você não vê nada disso. Mas grandes milagres aconteceram no anonimato, no silêncio. Amém? Então vamos ler Neemias capítulo 4, versículos 7 a 9. Você sabe que Neemias foi lá para reconstruir o muro, mas quando ele começou a reconstruir o muro, logo os inimigos apareceram e começaram a atacar e a desanimar o povo. E Neemias, como líder, tinha que responder. E cada ataque ele respondia de uma forma. E aqui no capítulo 4 diz assim: mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, é muito inimigo, irmão, amém? É muito capeta, né? Que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Os nossos inimigos, eles não brincam não, eles nos odeiam. Não estou falando de gente, estou falando do inferno. Os capetas, os demônios nos odeiam. Se eles pudessem, nos matavam a todos. Quem está entendendo? Ficaram irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém, suscitar confusão ali, para parar a obra, para não reconstruir o muro, para não proteger Jerusalém, para não ter paz em Jerusalém. Próximo. Porém, diga, porém, isto é, qual resposta nós vamos dar? Qual resposta nós vamos dar a essa investida do mal, a esse ataque do inferno na nossa vida? Porém, nós oramos. Diga, nós oramos. Diga assim, tudo começa com oração. Então, começa orando. Amém? Começa orando. Mas veja o que Neemias como líder fez. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aí você pode ter aí um irmão que ele é muito, muito santarrão demais, mais que todo mundo. Ele diz assim, não, Neemias, pelo amor de Deus, você já orou. Né, pastor Tércio? Já orou, já ajoelhou, já orou, para que fazer mais coisa? Deus vai agir. Quem está entendendo? Mas Neemias diz que não. Nós oramos e como proteção colocamos o quê? Guarda. Eu pergunto para você, você veio para o culto, você fechou a sua casa? Quem fechou a casa aí? Bem? Você fechou o carro quando você veio para a igreja? Bem? Que falta de fé, irmão. Que essa igreja não tem muita fé, não. Pastor Tércio, estou decepcionado. Pastor Júnior, está faltando fé, né? Lá em Ouro Fino, Ouro Fino é tão tranquilo que algumas pessoas esquecem o carro para fora com a chave na ignição, porta aberta, chega no outro dia e está tudo igual, né? Faz isso aqui em Poços de Caldas. Pode fazer, pastor? Fez. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Colocar o cadeado é a nossa parte. Posso ouvir amém? Amém. Pode ser que o cadeado não seja suficiente, porque o ladrão pode quebrar o cadeado. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Neemias nos ensina, nós oramos e colocamos proteção. Nós pegamos na arma e se vier atacar, a espada está aqui.
Diga assim: fé mais ação. Fé mais ação. Ovelhinha chega para o pastor Júnior e fala: pastor Júnior, faz 1 ano que eu estou orando para Deus me dar um emprego. Não tem emprego nessa cidade, não. Poços de Caldas não tem emprego, não. Passou mais 6 meses. Pastor Júnior, faz 1 ano e meio que eu estou orando para Deus me dar um emprego. Não tem emprego nessa cidade. Já orei, já jejuei, já fui no monte. Desci o monte, subi o monte, desci. Aí o pastor Júnior: quantos currículos você entregou, meu filho? Para que currículo? Eu estou subindo o monte, descendo o monte, subindo o monte, descendo o monte. Nem dá tempo, pastor. Nem dá tempo de entregar currículo. Minha vida é só orar. Quem está entendendo? Pastor Júnior, vem cá no meu gabinete. Meu filho, vamos ler Neemias. Nós oramos espiritual, sobrenatural. Pedir para o céu nos abençoar. Amém? E nós saímos para a batalha. Entregamos nosso currículo. Batemos em algumas portas. Amém? Informamos as pessoas. Amém? E então nós oramos e Deus vai nos guiando à solução. Vai nos levando na porta certa. Amém? Então, amados, fé mais ação. A fé pode muito, mas nós temos outras virtudes que têm que caminhar conosco nessa terra. Amém? Precisam caminhar conosco. Tem um texto que a bispa Lígia sempre usa na nossa igreja, que eu apaixonei por esse texto, que ele também fala isso. Salmo 37, 34. Salmo, olha que palavra mais linda, que coisa mais maravilhosa. Salmo 37, 34. Espera no Senhor. Amém? Já vou preparar minha rede. Eu gostei desse versículo, né? Adoro ficar esperando. Tem gente que não gosta de esperar, não, né? Espera no Senhor, segue o seu caminho. E agora? Senhor, escreveram esse versículo errado. Pastor Terra, escreveram errado esse versículo. Como é que eu vou esperar e vou seguir o meu caminho? Meu irmão, como é que faz isso? Espera no Senhor, segue o seu caminho. Eu já tinha até preparado a rede, agora Deus está falando para seguir o caminho. Que versículo lindo, que vai falar a mesma coisa. Fé e ação. O que é esperar no Senhor? Essa confiança. O coração, olha, vai dar tudo certo. Amém? Eu tenho certeza absoluta que o meu emprego está em algum lugar nessa cidade. Então você, nessa espera no Senhor, você sente paz, você sente confiança, você não fica estressado, você não fica ansioso, você não perde o sono. Amém? E segue o teu caminho. Vai, continua, segunda-feira, terça-feira, quarta, vai, passa, dá passos, faz ações positivas, não fica parado, vai fazer um curso, né? Vai estudar, vai treinar, para que você tenha um ótimo emprego. Quem está entendendo, diga amém. Espera no Senhor, segue o teu caminho. Espera no Senhor, segue o teu caminho. Espera no Senhor, segue o teu caminho. Fé mais ação. Quarto lugar, fé mais competência. Fé mais competência. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2. Fé mais competência. O nosso texto fala daquela história da viúva, né? O marido morreu, ficou lá, os 2 filhos iam ser escravos, e ela vai atrás do profeta Eliseu. Eliseu, socorro! Quem está entendendo? Vamos ler. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Se ele temia o Senhor, ele era um homem de Deus? Homem de Deus, discípulo de Eliseu, perto do homem. Amém? O homem mais poderoso daquela época, o discípulo de Eliseu, o homem que orava, que subia ao monte, que tinha uma vida espiritual, né, abundante. Este homem morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor. Uai, que nem diz o mineiro que eu sou eu. Uai, sou.
Esse homem não era homem de Deus? Não era espiritual? Não orava? Não seguia o profeta? Tudo que ele fazia era servir o profeta? E agora esse homem deixa uma dívida. Eu acredito que a mulher nem sabia. A mulher levou um susto quando chegou lá, os credores: olha, teu marido tem uma dívida conosco altíssima. Para os 2 filhos serem escravizados, era no mínimo, né, aquelas 60 moedas de prata. Uma dívida alta. E essa mulher então, desesperada, corre e chama o profeta. E isso acontece na igreja, irmãos. Acontece na igreja. As pessoas têm seus problemas financeiros e às vezes nem os pastores sabem. Não levam isso aos cuidados dos pastores. Não pedem ajuda. Me ajuda aqui, pastor. Me aconselha aqui. Muitas pessoas vêm ao meu gabinete trazendo suas questões. Aqueles que vêm, nós oramos, amém? E agimos. Faça assim, faça assado, faça assado, faça assado. Se você fizer assim, dentro de 6 meses você vai ficar sem dívida, ou 1 ano, dependendo do tamanho da dívida. Se a pessoa for obediente, fizer ações, ela vai ficar sarada. Mas algumas pessoas, os pastores levam um susto. Meu irmão, como é que você chegou nesse ponto? Isso há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a coisa vem rolando. Amém? Próximo. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Veja a surpresa de Eliseu. O homem andava com ele. O que eu vou fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Veja a situação que ficou aquela mulher. Fé mais competência. Irmãos, é outro erro que os cristãos cometem. É dizer: não, mas eu estou na igreja, mas eu estou orando, mas eu sou uma pessoa santa e a minha vida financeira é uma porcaria. Eu trabalho, eu dou o dízimo, eu faço aquilo, eu faço isso, mas a minha vida financeira é uma droga. Como explicar isso? Fé mais competência. Irmão, se você não sabe administrar, peça ajuda. Peça ajuda para quem sabe. Essa pessoa vai te ajudar muito. Nós fazemos isso em Angra e temos tido resultado com discípulos, com pessoas, aqueles que forem humildes, aqueles que forem corajosos, aqueles que quiserem se abrir, eles vão ser sarados. Amém? E a situação aqui ficou tão trágica que Eliseu disse: o que você tem em casa? Veja, ele podia ter feito um milagre, podia dar volta para casa que vai ter lá muita comida. Amém? Não. E ele passa então a dar uma direção para aquela mulher. Vocês sabem a direção: volta para casa, pede vasilhas emprestadas. Olha só a administração. Se você não tem vasilhas, não vai ter expansão. É o lema dessa igreja. Amém? Então, se você quer expandir, precisa de ter vasilhas. Amém? Amém? Quanto mais vasilhas vocês tiverem, mais Deus vai derramar óleo sobre a vida de vocês. Amém? Não sei se vocês trabalham com células, né? Amém? Quanto mais células vocês tiverem, mais óleo vai entrar nas panelas de vocês. Peça vasilhas emprestadas. A ideia de a visão que nós estamos pedindo emprestado para vários pastores, vários homens de Deus, apóstolos. Eles estão compartilhando a visão conosco e nós estamos aprendendo a visão. E então as vasilhas deles nós trazemos para a nossa igreja e o Senhor tem derramado óleo e o óleo está transbordante. Amém? Então a mulher foi para casa, obedeceu o profeta, obediência. E então passa mais uma vasilha, e ela tira o pequeno pote dela, ela então ungia todos os outros potes, e não acabava o azeite da sua vasilha. Passa mais uma vasilha, e da pequeno pote dela, ela enchia as outras vasilhas. Não importa, se essa vasilha tinha 1 litro, e a outra tinha 50, 1 litro enchia 50 litros. Uau! Passa mais uma vasilha, essa tem 10 litros, mas ela enchia os 10 litros, e assim... milagre de multiplicação. Passa mais uma vasilha. Mãe, acabou a vasilha. Cessou o azeite, diz a palavra de Deus. Mas quando ela olha ao redor, nem podia caminhar na sala de tantas vasilhas.
Amém? Amém? De tantas vasilhas. E o pote dela ainda estava cheio. Amém? Delícia. Então o que ela faz? A Bíblia diz, vamos ler versículos 5 a 7. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Próximo. Cheia as vasilhas, e agora? Veja que ela aprendeu uma coisa. O profeta tem uma resposta para mim. O profeta já me ajudou até aqui e vai me ajudar mais. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Próxima. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, diga vai, vai é ficar parado ou é movimentar? Ação. Então a fé já tinha feito o milagre acontecer, mas não estava tudo resolvido ainda. Amém? E então o profeta dá uma direção administrativa, uma direção lógica, uma direção material, humana. Vai. Primeira coisa, ela tem que sair de casa. Vende. Gente, quantos são vendedores aqui? Eu admiro vocês. Porque vender não é fácil. Não é? É uma tarefa muito difícil. Mas ele disse para a mulher, vai e vende. Então, se ela sabia vender, eu não sei, mas ela aprendeu de alguma maneira. Amém? Veja, competência. E o profeta está dizendo, você precisa ser competente em vender o seu azeite. O milagre já foi feito, mas não está tudo resolvido ainda. Agora vai, vende. Vende. Ah, profeta, vendi tudo. Tem uma grana aqui, ó, violenta. Amém? E agora? Próximo passo. Qual é o próximo passo? Paga a dívida. Amém? Gente, paga a dívida. Nós somos cristãos. Não tem bênção para nós se nós não pagarmos nossa dívida. O apóstolo Paulo disse em Romanos, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Amém? Você quer prosperar? Mas alguém precisa de ser ressarcido. Alguém que aí você ainda não pagou precisa do seu dinheiro, e é justo. Amém? Esta mulher não poderia prosperar se ela não pagasse a sua dívida. Mas meu marido morreu, mas a dívida ficou. E você precisa pagar a sua dívida. Vende e paga a sua dívida. Gente, nós somos pastores têm um coração muito bom, né? Essa mulher batendo no nosso escritório, pastor, a minha sala está cheia de azeite. Ai, minha irmã, vai lá, vende esse azeite, compra uma cesta básica, mata a fome dos seus filhos, porque o negócio está feio. Mas ele não fez isso. Amém? Ele não fez isso. Vai, vende, paga a tua dívida, e você e seus filhos vivei do resto. O resto ainda era muita coisa. Ainda era muita coisa para aqueles tempos difíceis. Amém? Veja, você quer pagar a sua dívida, mas eu não tenho dinheiro. Deus vai te dar para pagar a dívida e para sobrar. Com sobra, vai sobrar e você não vai ficar devendo nada a ninguém. Você vai andar pelas ruas de Poços de Caldas, ninguém vai olhar para você assim, esse daí, ó. Ninguém. Os crentes dessa igreja precisam andar de cabeça erguida aqui em Poços de Caldas. Amém? Honrar o evangelho. Amém? Ninguém pode chamar você de caloteiro. Ninguém pode apontar o dedo para você e falar, e é daquela igreja. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Fé mais competência. E aquela mulher aprendeu a ser competente. O marido dela era, infelizmente, era espiritual, tinha fé, mas não tinha competência. Que o Senhor te dê muita fé e muita competência. Muita competência para ganhar e para administrar.
Em nome de Jesus. Por último, fé mais amor. Fé mais amor. 1 Coríntios 13, 2, o texto que fala do amor. Mas eu vou ler só o versículo 2 para você ver o poder do amor. Paulo está falando do amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, amém? E conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé, uma tamanha fé. O que é tamanha fé? Uma fé grandona, uma fé gigante. Ainda que eu tenha muita fé, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Uau! Que isso, gente? Nós estamos falando que a fé é tudo para nós. Nós estamos falando que a fé ela nos traz milagres. Nós estamos falando que a fé nos leva à eternidade. Nós estamos falando que a fé é o poder de Deus na nossa vida. Nós estamos falando que a fé nos ilumina. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que poder é esse? E o apóstolo Paulo, para comparar o poder do amor, diz: se eu não tiver amor, nada serei, mesmo que eu tenha muita fé. Quem entendeu, diga amém. Então o amor é muito importante. Então o amor é muito forte. Então o amor, ele vai prevalecer. No último versículo, Paulo diz assim: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o mais importante é o amor. Amém? Sabe por quê? A fé enquanto estamos aqui. Depois o veremos face a face. Amém? A fé é quando estamos aqui. A esperança vai chegar ao fim, porque nós vamos alcançar o que esperamos. E o amor permanece para sempre. Se você não aprendeu a amar ainda, começa hoje à noite. Começa agora. Porque a marca principal da igreja é o amor. O amor, ele é poderoso. O amor, se a fé agrada a Deus, o amor então enche o coração de Deus. Irmãos, hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que a fé é indispensável, poderosa. Sem fé não tem jeito de... Não existe igreja, não existe nada, amém? Mas enquanto estamos aqui na terra, precisamos de outras virtudes que nos acompanham, amém? Nós precisamos de fé e boa consciência da nossa santidade. Fé e obediência, obedecer os princípios da palavra de Deus, nossos profetas. Fé mais ação, acreditar e agir. A própria palavra oração, orar e agir, né? Orar e ação. A própria palavra oração está implícito que não é algo que você vai ficar estagnado. É algo que vai te gerar ação. Fé mais ação, fé mais competência e fé mais amor. Quero orar por você, peço que você fique de pé. Agradecer pela palavra. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, por nos iluminar com a Tua palavra. Obrigado pela fé que veio do céu habitar em nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor entregou a fé à igreja, entregou a fé evangélica para nós. A fé é um poder que pulsa dentro de nós. A fé é um poder que nos leva à eternidade. A fé, ó Pai, nos faz enxergar o sobrenatural, nos dá a esperança da vida eterna. Mas estamos caminhando na terra, Pai. Precisamos, ó Pai, de ter caráter, de ter boa consciência, santidade enquanto estivermos aqui. Abençoa a Tua igreja nesta noite, Pai. Que aqui o Senhor encontre homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que estão lutando para superar o pecado. Estão lutando, ó Pai, para não cair em pecado.
estão, ó Pai, rejeitando o pecado para serem santos do Senhor, ó Pai. Homens e mulheres que amam o Senhor, que amam a santidade. Homens e mulheres que estão agindo, estão saindo de suas casas, estão trabalhando, estão evangelizando, estão orando por outros, estão tendo misericórdia. Homens e mulheres do amor, que amam a sua igreja, amam sua liderança, amam suas ovelhas, amam o perdido, Senhor, em nome de Jesus. Uma igreja, Senhor, que é competente no que faz, Senhor. Que a tua competência, a competência que estava sobre José, venha sobre esta igreja, em nome de Jesus. Que a unção de José recaia sobre esta igreja, unção de visão, de sonhar, mas de realizar, de administrar, de gerenciar com sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Unge a tua igreja nesta noite. Que essa palavra não seja esquecida, que essa palavra seja praticada, Pai. Que a nossa fé cresça nesta noite, juntamente com essas virtudes, Pai. Em nome, eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças por essa noite. Obrigado por estar nesse lugar maravilhoso. Eu sinto tua presença neste lugar. Eu sinto a tua unção neste lugar, Pai. Eu sinto o teu povo, a minha família espiritual que está nesse lugar, Pai. Eu me sinto em casa. Obrigado por estar aqui, Pai. Abençoa os teus servos pastores. Unge os teus pastores, Pai. Dá força aos teus pastores, Senhor. Renova-lhes a fé. Eles estão com o desafio da expansão, ó Pai. Dá a eles estratégia, dá a eles sabedoria, Pai. Dá a eles a unção da coragem. Dá a eles, ó Pai, chegar no final desse ano, ó Pai, com uma grande expansão, Senhor. Já estamos vencendo a pandemia, Pai. A pandemia está ficando para trás. Vamos reconstruir o que foi perdido. Vamos reconstruir o que foi perdido, Pai. A vitória é nossa pelo teu poder, ó Pai. Aleluia. A vitória é nossa, Pai. Guarda teu povo, guarda esta igreja, Pai. Guarda com teu carinho, com teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Que palavra, irmãos. Que palavra. Jesus está aqui ou não está? Aleluia. Feche teus olhos, deixa eu orar para você mais uma vez, que nós já vamos ceiar. Oh, Deus maravilhoso. Tu és, ó Deus, o autor e consumador da nossa fé. Tu és, ó Pai, aquele que veio para nos ensinar tudo isso que o bispo Paulo nos pregou, Senhor. A consciência está em Ti, Jesus. A obediência está em Ti, Jesus. O amor está em Ti, Jesus. Oh, Deus. A ação está em Ti, Jesus. E eu quero dizer para cada um de vocês, enquanto eu ouvia a palavra, enquanto eu recebi essa palavra, o Senhor ia me direcionando para alguns de vocês. O Senhor ia me mostrando algumas palavras, algumas coisas, para alguns que têm buscado, que nós temos caminhado junto, que nós temos orado juntos. E eu quero te dizer que o Senhor derramou nesta noite respostas. O Senhor nessa noite derramou cura. O Senhor derramou hoje aqueles que precisam de emprego, da competência, da evolução. Receba essa palavra em nome de Jesus. O Senhor está visitando vocês na área financeira. O Senhor está declarando sobre nós o amor da expansão, do crescimento, queridos. Foi uma palavra profética que veio sobre esta igreja. Cada um de vocês
receba na área que você precisava. Deus falou com cada um de nós nessa noite. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero fazer mais uma oração. Aleluia. Fecha os teus olhos, todos, sem exceção. O Espírito Santo de Deus está aqui. Nós vamos ceiar agora. Nós vamos tomar a ceia nesta hora. E a ceia, queridos, ela é um dos momentos mais importantes da igreja.